noite e desejamos aí um feliz Dia do Médico Veterinário a todos os profissionais presentes neste 9 de setembro. Bom, dando sequência às atividades da quarta semana do Médico Veterinário do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, hoje o nosso painel vai abordar o tema Profissionais e Negócios na Pandemia e tem como objetivo debater sobre as expectativas do mercado neste novo cenário de atuação. Agradecemos aos palestrantes desse encontro por aceitarem o convite para participar da semana. E antes de iniciarmos o painel, então eu vou deixar alguns recados aqui para os nossos participantes. Bom, a gente pede então que todos mantenham as câmeras e microfones desligados, para que a gente evite aí interferências e problemas com a conexão. Após a apresentação dos nossos convidados, a gente vai ter meia hora para responder as perguntas dos participantes, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, envie pelo chat aqui da plataforma, direcionando em privado para um participante que estará nomeado como Perguntas CRMVSP. Então, é muito importante que você envie sua pergunta para este participante, tá, em específico, que é uma pessoa da nossa equipe de comunicação que está responsável por coletar as dúvidas e direcionar para que elas sejam respondidas. Bom, os certificados também estarão disponíveis daqui uma semana no site da plataforma Simpla, tá? Então, basta você acessar o www.simpla.com.br, que é o site em que vocês fizeram a inscrição para este evento. Aí, lá no campo de busca, você digita Semana do Médico Veterinário, coloca o seu nome e vai estar lá disponível para vocês. Bom, a gente avisa também que este evento vai ser gravado a partir de agora, para que vocês possam rever este conteúdo novamente pelo nosso canal do YouTube, certo? Bom, então, para dar início ao nosso painel, eu vou passar a palavra para a doutora Jane Albinati Malaguti. Ela é médica veterinária, doutoranda em administração pela ESPM, mestre em agronegócio pelo Instituto Biológico de São Paulo e em políticas públicas pela Unifesp, e atua há 9 anos como consultora de negócios no Sebrae São Paulo. Jane, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco. Bom, a pandemia, ela veio aí para evidenciar algo que o mercado nacional já vinha reforçando, que é a necessidade de empreender. Bom, com a sua experiência e sua expertise aí com o Sebrae, a senhora poderia falar para a gente um pouco sobre isso? Boa noite. Bom, primeiro, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer o convite ao Conselho Regional de Medicina Veterinária por a oportunidade de estar aqui nesse dia, né, tão importante para nós, que é o Dia do Médico Veterinário, e para falar de um tema que realmente é apaixonante, principalmente para mim, que é empreendedorismo nesse setor, né, no setor como um todo, né. E também dar boa noite aos nossos colegas aqui da bancada, né, da mesa, nossa mesa virtual aqui também. A pandemia, na verdade, certamente que todos nós estamos aqui, de alguma forma, sendo muito impactados por essa pandemia, né? E, claro, a gente acaba dirigindo o nosso olhar porque realmente interessa para a nossa vida, para nossas coisas, né? Primeiro para a nossa saúde, para a nossa vida, para os nossos negócios, né? E para nossas carreiras, né? E acho que é um tema interessante quando a gente enxerga que ela, na verdade, ela só veio para intensificar com muito maior escala, né, alguma coisa que também já estava instalada, né, a gente já estava passando por uma certa crise lá atrás, e isso aí veio como um grande catalisador que acelerou todo um processo aí evolutivo. E o que isso mostrou, né, assim, descortinou-se uma série de situações, e uma delas, que eu acho que foi muito interessante, é o quanto nós estamos despreparados, infelizmente, para o inusitado, né? Então, que a gente precisa mudar muito rapidamente a nossa chave para poder fazer enfrentamento a esse momento, sem dúvida nenhuma, é importante. E para os pequenos empresários, então, para os empresários como um todo, né, no geral. Então, muitas empresas aí quebraram, a gente tem várias pesquisas dentro do Sebrae mostrando esse universo, muitas se reinventaram, vieram, né, se renovaram aí, buscaram energia, muitos cresceram e tem muitos que estão nascendo, né? Então, e aí eu trago um pouco dessa reflexão, né? Ou seja, esse ciclo faz parte e a gente tem que estar realmente preparado para fazer frente a tudo isso, né? Porque tem as pessoas que conseguem realmente reagir, fazer enfrentamento, fazer ajustes,
e retomar. Tem pessoas que ficam esperando a chuva passar. Às vezes não se sente preparado, nem até como assustado com esse momento que está sendo vivido, né? Então, eu ainda vou trazer um elemento que eu achei que me chamou muita atenção quando eu peguei os dados, por exemplo, do CRMV, e que mostra isso, que a gente tem aí um contingente de profissionais que estão saindo para o mercado. A gente está em um número só em 2019, pelo que o Conselho credenciou 3.610 novos profissionais na área veterinária. Agora, você imagina a situação, você sai em 2019 feliz com seu diploma, cheio de energia, de sonhos, e se depara em março com uma pandemia desse tamanho. Então, aí vem aquela questão, né? É um volume bastante de profissionais que vem, só no estado de São Paulo a gente tem 90 faculdades, quer dizer, todo ano, ao final desse ano, vai vir mais um grupo de novos profissionais no setor, né? E aí a gente se questiona, né? Será que esses novos profissionais estão preparados para lidar com essa pandemia? Se os que já estão estabilizados também estão tendo tanta dificuldade, né? Será que vai ter tanta oportunidade de empregos formais, concursos para todo mundo? Será que a gente, só com o conhecimento que a gente sai da faculdade, aquele conhecimento técnico de 5 anos ali na luta, vai ser suficiente para eu poder empreender, né? Então, a ideia é que realmente novas aptidões, novos conhecimentos vão ser muito importantes para poder fazer esse enfrentamento, para que a gente possa estar voltando para o mercado, né? E é claro, aí o empreendedorismo passa também a ser uma grande opção de carreira, né? Não só empreender num negócio novo, num negócio que eu vou criar, mas também empreender dentro de um negócio de alguém. Então, também é um olhar para que eu possa ter comportamentos, atitudes empreendedoras que possam ser desenvolvidas, né? Ou seja, eu posso hoje trazer esses comportamentos para dentro do meu negócio e também dentro do negócio que eu estou inserida. Então, o momento ele traz situações complicadas, a gente sabe que é um momento, ainda não temos um cenário muito claro, a gente não sabe ainda, enquanto não tiver uma vacina, enquanto as coisas ainda estão tentando correr atrás, juntar os cacos mesmo, para poder fazer frente ao que tem aí. Mas, com certeza, trabalhar comportamentos e atitudes que possam ajudar o empreendedor a ir à frente com relação à inovação, com relação à adaptação, vão ser recursos e estão sendo recursos muito valorizados, tá? Então, não sei se a gente sente na pele que, realmente, qual é a atitude que eu tenho que ter hoje para poder me colocar, me reorganizar nesse mercado que está aí mexido, apesar que o mercado veterinário, o mercado pet, ainda sofreu menos do que muitos outros. Eu acho que teve outros que quase que se extinguiram, né? Quase que tiveram que se refazer aí. Mas, com certeza, trabalhar esses comportamentos empreendedores e atitude de liderança, de inovação, vai ser uma coisa fundamental para a gente poder aí avançar e resgatar muita coisa. Camila, você quer que complemente mais algum? Que comportamentos são esses, né, Jane? Então, que comportamento é esse que eu tenho que ter aí para poder fazer frente a isso? Então, vamos trazer assim, algumas ideias, né? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que a Europa foi destruída, o que era preciso fazer? Era preciso reerguer, renascer. E o que a ONU, na época, tentou buscar meios para ajudar nesse processo? Ele desenvolveu uma metodologia. Essa metodologia trabalhava o quê? Competências e atitudes empreendedoras, que a gente usa até hoje. O Sebrae usa até hoje, faz. Para quê? Para que a gente pudesse ajudar essas pessoas a se reconstruir. Aí entra uma série de fatores, a gente vai falar de gestão, tem uma série de coisas, mas não adianta eu ter uma boa gestão, não adianta fazer tudo isso se eu não tenho uma atitude comprometida para ter bons resultados, né? Então, buscar oportunidades nesse momento e ter iniciativa é um comportamento importantíssimo, ou seja, não ficar esperando as coisas acontecer. Ter persistência, né? Andar aquele quilômetro a mais, tem muita gente que persiste, sabe que vai buscar isso, e vai, enxerga lá na frente, tem visão para a coisa e persiste naquele sentimento que vai dar certo, né?
Correr riscos também é um tipo de comportamento que parece assim coisas óbvias, né? Mas ele correr risco de uma forma que tenha, claro, reduzindo as chances de erros também, mais calculados, né? Gente, estabelecer metas. Se eu não tiver meta para onde eu vou, tanto faz. Então, ter metas, definir metas, às vezes é muito difícil. Porque as pessoas falam assim, poxa, eu não consigo montar uma meta para até o final do ano, mas tem que ter um planejamento mínimo, tá? E monitorar isso de alguma forma e estabelecer alguns caminhos para ser seguido. Porque senão a gente fica muito ao vento, né? Sem muita perspectiva. Então, buscar, sim, trabalhar a questão do planejamento vai ser importante. Inclusive, para quem já está com o negócio rodando, mais do que nunca foi importante voltar lá para ver as contas, para ver estoque, para fazer uma gestão mais enxuta, para rever uma série de coisas. E é claro, buscar informação relevante para o meu negócio. A gente está sofrendo uma chuva de informação muito grande. Então, o que é importante para o meu negócio? O que vai fazer a diferença para mim, né? Não adianta também ter um monte de informação que não leva a lugar nenhum. Então, saber filtrar isso também de uma forma certa, né? E manter, sim, conexão com o seu cliente, buscar formas novas de fazer as coisas, né? Eu acho muito interessante, estou lendo um livro que é o do Zero a Um, e é um livro que fala muito dessa reinvenção, né? Fala do empreendedorismo que nasceu no Vale do Silício e que mostra essa questão da evolução que a gente passa, né? Não ficar só repetindo as mesmas coisas que todo mundo já faz, mas em buscar dentro do seu próprio negócio maneiras diferentes, às vezes, de fazer algumas outras coisas. Então, mais do que nunca, a gente está sendo desafiado a desenvolver competências, a desenvolver características que vão fazer a diferença lá na frente. Eu sempre comento isso, a diferença de um empresário e de outro está muitas vezes nesse comportamento, nessa atitude empreendedora. Às vezes eu tenho várias clínicas, ou vários shoppings, ou vários negócios, que pode ser. A diferença é de quem está realmente no controle, ou seja, é o DNA do cara, é o empresário que vai dar o ritmo e que muitas vezes é ele que consegue fazer essa mudança. Então, é mais do que nunca essa questão de reconhecer que essas mudanças são, às vezes, trabalhosas, porque ninguém esperava passar por isso, são também desconfortáveis, porque eu tenho que sair da minha zona de conforto, mas quanto mais rápido, quanto mais fácil eu me adaptar a essa situação, mais eu garanto a sobrevivência do meu negócio. Ou até para rever o meu negócio também. É um momento de muita revisão, de muita reflexão. Tá certo, Giane. Muito obrigada pelas suas colocações. Bom, então, dando sequência aqui ao nosso painel, eu vou chamar agora o nosso próximo participante, que é o Marco Antônio Gioso. Ele é médico veterinário e cirurgião dentista pela Universidade de São Paulo. É mestre e doutor pela mesma instituição. Atua com empreendedorismo, gestão, marketing e coaching. Ele também é consultor e assessor empresarial. Tudo bem, professor? Boa noite, obrigada pela sua presença aqui conosco. Bom, eu queria que o senhor falasse aí para começar, como os conceitos de gestão e marketing, eles podem ser essenciais ao médico veterinário, ainda mais agora, né, durante uma pandemia e pós-pandemia também. Boa noite. Boa noite, Camila. Esse assunto que você perguntou aí, você me dá umas 18 horas para falar disso aí, eu falo aí, mas brincadeira. Obrigado pelas palavras aí, Camila. Queria agradecer o conselho, tá? Em nome do presidente, Dr. Mário Pulga. Porque o conselho é essencial na vida dos médicos veterinários ou tecnistas, porque eu estou achando estranho, né? Uns papos aí de, quer dizer, não é tão estranho, mas de tirar conselho, né? Eliminar conselhos. Eu até entendo, né? Os Estados Unidos não tem, mas se já está difícil com o conselho, eu fico imaginando sem conselho como vai ser complicada a vida, tá? Então, e olha uma semana boa dessa com assuntos muito legais então é um prazer para mim aqui, levo as minhas congratulações, por favor, Camila e o pessoal do conselho, para o Dr. Mário Pug e sua diretoria toda, tá? Bom, falar de gestão e marketing, com ou sem pandemia, na minha opinião, é a mesma coisa. A única diferença é que com a pandemia se tem que fazer algumas outras atitudes não tão diferentes assim, mas eu vou falar de um outro jeito. Eu estou vivendo um mundo diferente, paralelo, pelo que eu estou sentindo. Sabe por quê?
Como eu estou em quarentena, eu estou desde março em quarentena, saí raríssimas vezes, e eu dava congressos, cursos, palestras. Estou parado aqui em casa no sentido de viajar e sair, mas eu estou ativo nas... Eu estou aqui agora com vocês, estou também com outras várias, né, lives e eventos, etc. E as pessoas que estão junto comigo, elas disseram que a pandemia para elas, principalmente pessoas de, vou falar mais da área de pequenos animais, tá? O conselho não é de pequeno, né? Zootecnia, veterinária, mas pelos números que eu tenho aí, metade dos médicos veterinários que se formam vão para a área de pequenos, mais ou menos metade, né? 50%. Esse número está aumentando com o tempo. As pessoas que estão comigo, os grupos com quem eu converso, que tem clínicas, eu tenho pessoas de clínicas desse tamanho que faturam pouco e grandes hospitais, os maiores hospitais. Eles falaram que cresceram na pandemia, tá? Cresceram e bastante. Eu vou te dizer os números que eu tenho, eu estou tentando pegar esses números meio que oficiais, do tipo, eles vão me dizer, e aí eu vou tentar ver se eu publico isso, não sei, de repente até junto com o conselho, não sei. A taxa que eu tenho ainda é empírica, mas a taxa que eu tenho é de, no máximo, 10% de clínicas, hospitais, consultórios que não cresceram com a crise ou caíram. Não cresceram ou caíram desde março, o seu faturamento especialmente, tá? 90%, e eu estou falando de um universo aí de mais ou menos 200 clínicas do Brasil inteiro, que cresceram com a pandemia, cresceram de 10% a 100%. Eu tenho, vou ver um número que vem na minha cabeça agora, que é mais ou menos uns 20 que falaram, esses meses foram recorde de faturamento. A minha clínica nunca ganhou tanto dinheiro como de março. Março foi um mês ruim em abril, mas chegou em maio até agosto, eles estão dizendo que cresceram muito, recorde, recorde, recorde. Menos de 10% reclamando. Gente, eu dou aula hoje, lives, das 8 da manhã até as 23 horas. Amanhã eu tenho um grupo, de tarde eu tenho outro grupo, de noite eu tenho outro grupo. E eu pergunto para todos eles, como é que foi o mês de agosto? Como é que foi o mês de julho? 90% dizendo, cresci, cresci, cresci. E agora? Você fala, mas Jô, será que o pessoal que está com você, eles são já meio treinados para isso? Eu acho que sim, talvez. Eu tenho gente que está comigo há 10 anos. 10 anos. Direto comigo. Desde a USP. Ele era meu pós-graduando lá na USP, se formou, tem clínica e continua me usando lá para os conhecimentos. Então, ele segue as coisas que eu falo. Será que é isso? Vocês podem me cortar aí quando eu estiver falando demais, aí vocês me cortam aí, tá? Será que é isso que está fazendo diferença? Eu não sei. Se é isso ou não, eu não sei. Só sei que a minha estatística com esse povo todo aí é essa. Eu criei um curso, que inclusive dei 3 meses esse curso, lá no começo, de graça. Eu fiz de graça para ajudar as pessoas, de graça. Quando eu percebi que o bicho estava pegando, eu não sabia o que ia acontecer. Gente, a gente sabia o que ia acontecer. Março, abril, todo mundo me perdeu. Falei, será que vai morrer todo mundo? Será que o mundo acabou? Será que as clínicas vão fechar? Será que vai acontecer? Meu Deus, eu vou morrer. Bom, eu falei, preciso ajudar. A única coisa que eu sei fazer na vida é essa, fazer cirurgia e... eu dou aula de cirurgia, né, na USP. E aula, palestra, consultoria. Gente, eu criei um curso de graça. Mais de 500 pessoas se inscreveram, colaboradores de clínicas, hospitais e consultórios. Então, é tipo assim, distribuir, então o cara tem uma clínica que tem 10 funcionários, eles pôs os 10 lá para mim. E eu converso com esse povo. Gente, é a mesma coisa, esses 500 dizendo, a minha clínica, doutor, a minha clínica, eu nunca trabalhei tanto. Eles estão me dizendo direto isso. As clínicas são 500. Depois eu criei um outro para recepcionista, que na verdade não sou eu. É um amigo meu, que nem é veterinário, inclusive. Tem 300. Se juntar os dois, nós estamos de 800 pessoas. O que todo mundo está falando? Eu não estou falando de 80, estou falando de 800. Eu nunca na minha clínica trabalhei tanto, doutor. Nunca trabalhei tanto, nunca trabalhei tanto.
Por quê? Porque a demanda aumentou muito nesses lugares. Quem está me ouvindo e está discordando e fala, eu não, a minha caiu. Será que você está seguindo conceitos novos, como a doutora Jane falou aí, medidas novas, né? Ela falou, puta, a gente não está preparado para o inusitado, palavras dela. Não estamos mesmo, o homem nunca está preparado. Aliás, a gente evita, né, as coisas diferentes. Ô, Jane, sabe o que você falou aí? Que você falou um negócio que eu achei interessante no sentido assim, ó. Infelizmente, o empreendedorismo, o marketing, a gestão, sempre foi inusitado para os veterinários. Porque o veterinário se forma para ser médico veterinário. Ele não se forma para ser dono de empresa. Que aula que a gente teve na faculdade, zero. Eu me formei na USP 2 vezes. Quer dizer, se juntar mestrado, doutorado, livre docência, são mais, mas eu me formei em veterinário, em 88. Então, veja bem, em 88 eu já era veterinário. Depois, 10 anos depois, eu me formei de novo, em odonto. Se juntar tudo aí, eu não tive uma aula de empreendedorismo, nenhuma. As que eu tive, que eu fui atrás por fora. Eu ia lá na FEA, Faculdade de Economia e Administração, e eu me enfurnava lá para saber algumas coisas. Eu acabei fazendo um MBA em marketing pela FIA, que é o pessoal da FEA que dá aula. A gente não tem isso. Então, o veterinário, meu Deus, ele sai e se ferra. Aí alguém me perguntou outro dia assim, um cara de 70 anos, veterinário, falou, mas antigamente não era assim. A gente não precisava aprender empreendedorismo porque a gente ganhava dinheiro. Sim, por quê? Porque até a década de 80, as pessoas se formavam em apenas 19 faculdades no Brasil inteiro. Eu vou repetir. Quando eu me formei em 88, havia menos de 20 faculdades no Brasil, não era em São Paulo. São Paulo só tinha a Unesp, que era Jabuticabal e Botucatu, e a USP, só 3, acabou. Mais tarde veio Araçatuba, né? Aí ficaram 4, já achava um monte. Eu não sei quanto é o número aí, não sei se a Camila sabe, alguém sabe, mas parece que é mais de 90 faculdades em São Paulo, só no estado de São Paulo. No Brasil são mais de 400. Até a década de 80, se você abrisse um consultório, um hospital de equinos, qualquer hospital que você abrisse, qualquer clínica, tinha tão pouco que você ganhava dinheiro. Por quê? Por vários motivos. Olha só, você ganhava dinheiro porque não tinha muita concorrência. Esse era um motivo. Não tinha tanta gente fazendo. Segunda coisa, o dono da clínica, o veterinário, ele não pagava imposto, ele não dava nota fiscal, era tudo, ele não fazia acordo de CLT, era tudo na galega, era tudo vai levando. Então, ele tinha um lucro fenomenal, 30%, 40%, 50% de lucro. Hoje, os maiores hospitais do Brasil, quando conseguem um lucro de 15%, tem que fazer festa. 15%. Antes se tinha lucro de 30%, 40%, 50%. Hoje, com 400 escolas, o nosso Conselho de São Paulo, colocando aí para o mercado 3.500 pessoas, a concorrência é muito ampla. O cliente tem uma possibilidade muito grande de diluir. Naquele bairro tinha uma clínica, hoje tem 10. Ele escolhe onde ele vai. Diluiu, não tem tanto crescimento de animais assim, etc. Somando a isso, o veterinário, ele não aprendeu gestão, nada. Então, se eu ficar aqui, eu fico 3 dias falando, tá? Eu vou falar uma coisa que eu vou dar ouro para vocês aí, quem está me assistindo aí, tá? Se alguém me chamar, eu faço 2 coisas básicas. Eu treino pessoas ou eu faço consultoria ou os 2. Então, você pode me contratar no seu hospital para fazer treinamento da sua equipe, é uma coisa. Temos esse curso online, inclusive. Online, tá? Ou consultoria, aí é gestão. Quando eu vou fazer consultoria na sua empresa, eu, Gioso, estou dizendo de mim, tá? E cada um tem o seu estilo, que no fundo é tudo parecido, mas eu faço na minha cabeça 4 pilares, na minha cabeça. Eu entro, eu já quero saber os 4 pilares. Aliás, tem um deles que eu nem preciso entrar para ver. 4 pilares que eu vejo na minha cabeça. Um deles é a arquitetura e decoração. Porque isso influi na cabeça do cliente. Então, eu não falei, eu nem, porque eu já vejo de fora, né? Eu já olho o bairro, eu já olho a rua, eu já olho os vizinhos, eu já olho a fachada, já está indo contra, ou é neutro, ou é bom. Aí eu entro, isso vai continuar, ou continua neutro, ou piora, ou melhora, e assim por diante.
é arquitetura e decoração. O veterinário não liga muito para isso. E quando ele liga o mínimo, ele não entende disso, porque ele é uma besta? Não, ele não teve aula disso. Qual é a melhor cor? Qual é a melhor decoração? Qual é a melhor taco? Qual é a melhor... Ele não sabe, ele não teve aula disso, tem que se virar. Ok, esse é um pilar. O outro pilar é a equipe. É a equipe, a união, a coesão, o astral, o humor da equipe. Gente brigando, conflito, um falando mal do outro, fofoca, pessoas nada treinadas, pessoas que não sabem para onde vão, bate cabeça, não tem visão. Essa visão não é aquela visão que você põe lá na parede que não serve para nada. Visão, missão, nossa missão, nossos valores, não serve para nada. Aí as pessoas falam, ah, Jesus, fala isso. Não serve, gente. A visão que serve é a seguinte, é a visão empresarial. Dono de empresa, onde você quer chegar com a tua empresa? Ah, eu quero ser o melhor. Tá, então escreve o que é o melhor aí. Escreve, é ter ressonância magnética? Não, também não é assim, não. É ter tomógrafo? Não, Jô, não é. Então o que é o melhor para você? Ele tem que começar a falar de números. Ah, é atender o melhor possível. Isso não é meta, gente, isso não é visão. Isso é um estilo, atender melhor. Isso é o básico, é o mínimo. Qual é a sua visão onde você quer chegar exatamente? Ele não sabe. Como é que ele vai passar isso para a equipe dele? A equipe é perdida, é que nem estar num jogo de futebol, num campeonato, sem saber quantas partidas você vai jogar, com quem você vai jogar, quantos gols tem que fazer, quantos tem que ganhar. Ele não sabe, ele vai atendendo, vai atendendo. É que nem eu falar para o jogador, vai fazendo gol, vai fazendo gol. Mas quantos? Vai fazendo. É isso que a gente fala para o nosso cliente, quer dizer, para o nosso funcionário, que é o nosso cliente interno. É o maior cliente que a gente tem, é o nosso funcionário. A equipe é perdida, Porque o cara é uma besta? Não, porque não é bem treinado. O terceiro pilar é a técnica. Diagnóstico e tratamento. Eu sempre vou ver, bom, a tua equipe é boa na técnica, seja no banho-tosa, seja com o enfermeiro, seja no diagnóstico e tratamento, é boa ou não é? Esse bom é meio complexo, mas dá para ter uma noção muito boa. Eu tenho vários parâmetros para ver se ela é técnica. Eu falo assim, ó, tem que ser nota 7 em todos, no mínimo. Você tem que ter nota 7 para cima. Se você for 7 nos 4 pilares, ótimo, você já vai começar a se dar bem. O último pilar, mas não nessa ordem, tá? É a parte de gestão. Eu vejo como você faz a gestão, como você faz a sua sistematização. Você tem sistemas aí, não estou falando de software, tá, gente? Software também é software. CRM ou software de gestão. Dou aula disso. Eu estou falando como você faz a gestão financeira, como você faz a gestão de estoque, como você faz a gestão de pessoas, como você faz tudo, gestão. Aí eu vou ver como é que você faz. Eu vou ver as 4 pilares e eu vou ver como que você está atuando nos 4 pilares. Muitos me perguntam, qual que é o mais importante? Eu diria que todos são, mas se eu tivesse que escolher um, é a técnica. Ainda é a técnica. Porque eu vou falar uma coisa que tem gente que acha que é um absurdo. Mas se o médico veterinário, estou chutando o médico veterinário, né? Mas se o médico veterinário, hoje é o nosso dia, for muito bom, o cara é nota 9 para 10. Entendeu? É o Ettinger, misturado com a professora Mitica. Manja. Misturado com a Teresa Fossum, de cirurgia. É os 3 juntos na mesma pessoa. Esse cara é nota 10, não é? Meu, você pode atender debaixo de uma bananeira que esse cara vai se dar bem, porque ele vai sempre ter cliente que quer ele. Por quê? Porque ele resolve. Mas é no pé de bananeira, mas não tem problema, ele resolve. Vai lá que você vai ver. Ele é sujo, mas ele vai resolver. Na mão dele não morre. Puta, ele vai começar a ter um monte de cliente. O problema é que ninguém é nota 10, ou raríssimas pessoas são nota 10, e tem muitos clientes que querem sim, mesmo que ele seja bom, não quer atender debaixo do pé de bananeira. Então, nós temos que fazer a mistura dos 4 pilares. Agora, gente, eu vou lhe perguntar, dos 4 pilares, você que é veterinário, qual que você aprendeu bem na escola? Técnica, diagnóstico e tratamento. Bem entre aspas, né? Às vezes nem isso é tão bem, não sei. Os outros não. E o veterinário tem uma mania de achar que é só ser técnico que tá bom. Esse tempo já foi, gente. Achar que é só técnica resolve, já era. Já era porque com 150 mil veterinários, 40 e tantos mil no estado de São Paulo, já era, não dá. O cliente tem muita opção. Ele entrou na sua clínica, é fedido, ele não volta. Falando nisso,
Sabe o que você devia colocar na cabeça? Eu queria que você gravasse uma coisa aqui comigo, ó. Faça a visão da sua empresa. É uma fotografia do seu futuro. 1 ano, 5 anos, 10, 15 anos. Eu te ajudo a construir isso se você quiser. Onde você quer chegar exatamente, tem que passar isso para a sua equipe. Coisa número 1. A segunda que eu queria que você gravasse muito em cima disso tudo é: o seu cliente tem que fazer 3 coisas para você começar a ganhar muito dinheiro na sua empresa. Pode ser qualquer empresa, pode ser uma padaria, pode ser o açougue, pode ser uma lojinha no shopping, pode ser um camelô aqui na frente da minha casa. 3 coisas que você quer de um cliente. 3. A primeira, número 1, qual é? Que ele pague. Que ele pague. As pessoas falam que ele seja fiel, que ele saia satisfeito. Não, ele pode sair satisfeito, fiel, mas não paga. A dona Mariquinha, que vem toda semana, não paga nada. Eu quero que ele pague. Mas ele tem que fazer a segunda coisa. Ele tem que voltar. Porque ele ama a gente. Ele ama a gente. E a terceira coisa, ele tem que falar bem da gente. Pague, volte e indique. Se ele conseguir fazer essas 3 coisas, você vai ganhar o dinheiro que você quer. Só que para fazer essas 3 coisas, você tem que ter os pilares muito bem estruturados e demora. Josi, a minha clínica está com os pilares muito ruinzinho, mais ou menos, ou médio ou ruim. Quanto tempo leva? Você vai ter que ter um processo, um procedimento, leva mais ou menos, não vai assustar, tá? Mas 5 anos. 5 anos. Você não consegue fazer uma equipe nota 7 de veterinários e de enfermeiros, por exemplo, com menos de 5 anos. É raro. É raro. A não ser que você já vai pagando logo de cara. Quero o melhor cirurgião, pago 50 pau. Aí você vai conseguir rápido. Mas um cara que é pequeno não pode pagar tanto. Então são 5 anos, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Tá? Camila, sei que eu falei demais. Não, tá certinho no seu tempo aí, 15 minutos. Obrigada pelas suas colocações. Bom, dando sequência agora, eu vou chamar a Daniele dos Santos Lima. Ela é formada em Recursos Humanos, pós-graduanda em Neurociência do Comportamento pela PUC São Paulo e possui certificações internacionais em coaching e gestão de carreira. Tudo bem, Daniele? Seja muito bem-vinda aqui conosco essa noite. Bom, você poderia falar um pouco do ponto de vista de gestão de pessoas e comportamentos esperados dos profissionais no pós-pandemia? Boa noite. Boa noite, Camila. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. É um grande prazer poder prestigiar o dia de vocês. É uma grande honra, inclusive, fazer parte disso. Então, vamos lá. Costumo falar que a pandemia chegou para a gente como um app, né? Que apareceu lá, alerta de atualização. E a gente está aí, tem algumas pessoas nesse cenário, né? Eu olho o app, não faço nada com isso, eu espero, vejo quem vai atualizar para ver o que acontece. Eu tenho a pessoa que já está atualizando, e eu costumo falar que a pessoa que está atualizando já está anos-luz aí de muita gente. E nessa atualização desse app, a gente precisa entender quais são os recursos, quais são as habilidades, as competências que a doutora Jane já trouxe algumas coisas, o professor Joso trouxe algumas coisas também. O que está nesse aplicativo? O que a gente precisa atualizar dos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, para que a gente consiga ter sucesso? Então, quais são esses comportamentos, né? E isso a gente precisa ter muito claro. Na minha vivência, na minha bagagem, e o que eu ando vendo nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, eu vejo alguns comportamentos primordiais para esse momento. É muito difícil ainda falar de pós-pandemia, porque a gente ainda não tem esse cenário de pós. Eu costumo falar que a gente tem que olhar para hoje, quais são os comportamentos que hoje vão fazer a gente chegar no pós. E aí sim, quando a gente chegar no pós, a gente consolida aí esses comportamentos que vão ser tão necessários. Eu costumo falar que hoje qualquer profissional, veterinário ou qualquer outro, são alguns comportamentos, o primeiro deles que a doutora Jane trouxe e que eu considero ele primordial, que é a adaptação e resiliência, né? Então, o quanto que eu olho para isso e eu consigo olhar de forma consciente, de forma madura, para que eu não surte, para que eu não escabele. Então, porque a resiliência é muito isso, né? Eu costumo brincar lá no meu Instagram, onde eu converso bastante com o meu público, que é o entorta, mas não quebra, né? O quanto que eu tenho essa capacidade, essa resiliência de chegar a quase quebrar e não, reestrutura, reorganiza e volta para o eixo. E é natural que a gente chegue nesse momento de quase quebrar, porque a pandemia é uma coisa nova para todo mundo aqui, ninguém viveu um cenário como esse.
E é o momento da gente se entender e se encontrar e falar, nossa, pera, me organizo aqui para conseguir achar um norte, achar um caminho. Então, ter a resiliência de fato, eu acredito que o mais importante para esse momento, que a gente consiga manter a nossa sanidade mental, que está todo mundo falando aí, sobre essa nova pandemia que deve vir aí no pós, que é esse nosso cuidado com a nossa sanidade mental. E por uma série de coisas, né? O nosso cérebro aí, ele foi feito para trabalhar no social, então precisamos de interação, precisamos de contato, precisamos de pessoas, e a gente ficou um bom tempo aí restrito desse contato. Então, isso com certeza vai ter impacto aí também no pós-pandemia, que a gente ainda não consegue mensurar, e já tem estudos já falando sobre isso. Então, acho que esse é um dos comportamentos primordiais que eu falo que hoje a pessoa que tem resiliência consegue ir muito mais longe, consegue ter coerência, consegue ter maturidade emocional para conseguir tocar o barco, tanto como empregador quanto como empregado, né? Segundo ponto que tanto a doutora Jane quanto o professor Joso trouxeram foi o aprendizado constante. Então, essa habilidade que a gente precisa ter de se reinventar, de aprender, e eu falo muito isso do que o doutor Joso trouxe, de o gap que a gente tem da universidade para a empresa e também para o empreendedorismo. Quando a gente recebe, eu trabalhei anos numa multinacional, recebendo estagiários, e o gap que existe do mundo real versus o universitário é gigantesco. Quando a gente vai para o empreendedorismo é gigantesco. A gente não fala em muitas profissões de marketing, né? Como que eu faço isso na administração? Como que eu me vendo? Como que eu me comporto? Como que eu trabalho a minha marca pessoal? Como que eu me olho? Autoconhecimento, a gente não aprende. E eu costumo brincar, a gente deveria ter isso lá desde pequenininho, né? Desde lá, eu falo assim, da criancinha de 5 anos já deveria começar a pensar sobre essas coisas, sobre o que é empreender, sobre finanças, sobre inteligência emocional. São coisas que deveriam estar desde lá do ensino fundamental, que agora até mudou o nome, né? Não sei mais ensino fundamental, sei lá qual que é o nome novo agora. Então, eu falo, a gente precisa ter essa cultura de olhar, e de olhar essa deficiência que a gente tem na universidade, e aí eu entro com o aprendizado constante, não é porque eu terminei a minha universidade que, pronto, vou sair para o mercado de trabalho, ou empreender e vou ser sucesso total. Porque não, tem um buraco gigantesco. E se a gente não tem essa habilidade de se reinventar, de aprender constantemente, a gente vai estar fadado ao fracasso. Um outro ponto, quando a gente fala de aprendizado constante, quanto que a gente vive num mundo que se reinventa a todo momento, que é o mundo VUCA lá, né? Que a gente fala do volátil, do incerto, que muda o tempo todo. Quanto que eu estou atento a essas coisas novas que estão acontecendo? Quanto que eu estou aberto a essas coisas, a novas tecnologias, a novos processos, a novos nichos, a novos mercados? O doutor Jos trouxe que a maior parte dos veterinários trafegam muito para o pequeno porte. O quanto de mercado que eu tenho em outros segmentos, o agro aí bombando, crescendo pra caramba, e a gente tá lá no tradicional, né? Qual que é o nosso tradicional? Não, tradicional, vou cuidar de gatinho, de cachorrinho, que são os portes pequenos. E o quanto que eu me fecho para outros segmentos, para novos olhares. Então, o aprendizado constante não é só pegar o livro, né? Fazer um curso, participar de uma live, é também estar aberto a novos olhares, a novas coisas, as novas experiências, a novas possibilidades, né? Então, putz, o mercado aqui está saturado, como que eu faço para enxergar novas possibilidades? Que novas tecnologias a gente tem? Startups aí bombando hoje, a torta e direito, toda hora a gente vê uma nova startup tomando investimento, e eu acompanho muito esse mercado. Então, o que tem de novo no veterinário, né? Quais são os sistemas, o que tem de novo, que nunca ninguém explorou, de possibilidades? Abram espaço para isso. E a gente só consegue abrir espaço para isso quando a gente está antenado nas novas possibilidades, no novo, em aprender coisas novas. O nosso cérebro trabalha por sinapses, por conexões, e a gente só consegue fazer novas conexões se a gente consegue abrir novas caixinhas, para que as caixinhas se conectem. Então,
Então, precisamos estar atentos a pesquisar ou pesquisar, não, mas eu só vou olhar para o mercado veterinário. Não, não é só olhar para o mercado veterinário. O que está acontecendo de uma forma macro? Porque, às vezes, olhando outras coisas fora da sua caixinha de veterinário, você vai conseguir conectar novas possibilidades. Então, abram-se ao novo. Eu acho que a gente está num momento de mercado, de mundo, que cada vez menos teremos pessoas muito especializadas em uma única coisa. Eu sou do mercado de RH e eu falo, esses dias eu fiz uma palestra para esse nicho, eles falaram assim, Dani, o que você acha que é fundamental para esse público? Eu falei, aprender programação. Eu acho que daqui para frente todos nós precisaremos entender de pelo menos uma linguagem de programação, porque vai ser o nosso dia a dia. E o quanto que isso tem a ver com vocês, veterinários? O quanto que programação, o quanto que essa parte de tecnologia vocês têm se atentado? Porque é a tendência, é o futuro. Inteligência artificial é o futuro. E o que vocês têm olhado para isso? Então, aprendizado constante é um tema que eu sempre bato na tecla de aprendizado constante e tendências, que é uma grande possibilidade aí para vocês explorarem novas coisas. Outro tema, protagonismo, que também a doutora Jane falou sobre isso. Quanto que eu sou responsável pelas coisas que eu toco, pelas coisas que eu faço, quanto que eu busco, quanto que eu vou atrás. Não é porque a pandemia, tá? A pandemia tá aí, só que tem gente ganhando muito dinheiro, como o doutor Joso disse, como o professor Joso disse, tem gente tirando de letra a pandemia, achando um monte de oceano azul por aí, ganhando muito dinheiro. Gente se reinventando, à torta direita, eu tô vendo muitas pessoas, assim, nossa, a pandemia para mim foi uma grande oportunidade. E essas pessoas têm a resiliência de olhar e falar o que de novo tem aí, o que de novo eu tô, que coisa que eu vou ligar, o que eu vou ligar com o quê para dar uma coisa nova e gerar significância nessa pandemia. Então, o protagonismo nesse ponto é muito importante. Sem protagonismo, vocês não evoluem, vocês não vão crescer, vocês não vão conseguir construir lá os 4 pilares que o professor Joso trouxe. É impossível. Outro ponto importantíssimo, reinvenção, que tem muito a ver com o aprendizado constante. Então, o quanto eu estou aberto e disponível para o novo, para me reinventar, para olhar para diversos segmentos, para olhar para diversos mercados, para conseguir fazer essas conexões. Se reinventar neste momento é muito importante. E não é sair do 8 para o 80, às vezes um pequeno passo, uma pequena melhoria que você faz, um pequeno ajuste que você faz no seu processo, você tem uma grande mudança no seu mindset. Então, acho que de comportamentos principais que eu vejo no momento atual, para a gente conseguir chegar do outro lado no pós-pandemia, eu acho que esses são fundamentais no mercado, independente se eu estou dentro do consultório de alguém, da clínica de alguém, ou se eu tenho a minha própria clínica. Do ponto de vista de gestão de pessoas, eu gosto de olhar por alguns vieses. O primeiro que a gente traz à tona é a questão da confiança nos colaboradores. Então, o quanto que eu confio na minha equipe, o quanto que eu valido a minha equipe, e a pandemia pôs muito isso em xeque, porque a gente não poderia estar com a equipe inteira, né, no local, teve que ter revezamento, o quanto que eu confio na minha equipe para deixar em alguns momentos a equipe sozinha ou a equipe cuidando de um processo. Mostrou para a gente que os líderes não são super-heróis, que os líderes são vulneráveis, e isso em todo momento que eu tenho oportunidade, eu tento quebrar isso, porque construiu-se há muito tempo uma visão, uma imagem de que o líder está lá no pedestal e que ele é imbatível, invencível, ele coloca a capa dele e ele não tem problemas. E eu tenho orientado os meus gestores que eu faço mentoria de que vocês têm vulnerabilidade, vocês são pessoas como os seus colaboradores. Por que não trazer isso, a empatia, a sensibilização? E eu tenho visto cada coisa absurda nessa pandemia de liderança. O gestor que pede para o funcionário ligar a câmera para saber se a pessoa está trabalhando ou não. Então, são coisas assim que a gente fala, não, gente, a gente não está nesse mundo, né? É surreal isso. Então, acho que ponto de confiança, empatia, mostrar vulnerabilidade, eu acho que o jogo limpo, de mostrar para o seu colaborador o que está acontecendo, se a gente está numa situação, como que está a empresa, porque está todo mundo no mesmo momento, né? A pessoa fala assim, está todo mundo no mesmo barco. Eu falo, não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar.
cada um no seu barco. Tem gente aí com iate, tem gente só com a boia lá, só tentando sobreviver e vindo onda e tomando caldo. Então, não estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo mar, na mesma situação, mas cada um com as suas, com os seus apetrechos aí, com as suas embarcações. Eu de olho aqui no meu tempo, ainda tem um pouquinho. Tenho, né, Cá? Obrigada. Então, acho que isso é um ponto muito importante. E eu acho que a chave de tudo, olhando não só a gestão de pessoas, né, da liderança, mas olhando também a partir de comportamento, a grande chave é o autoconhecimento. Né? Eu acho que é muito importante você entender quais são as suas fortalezas, entender quais são as suas limitações, para que você consiga chegar do outro lado. Porque quando eu começo a entender isso, eu consigo entender, eu tenho limitações em marketing, então eu preciso contratar alguém, ou eu corro atrás de entender como que faz isso, ou eu preciso suprir essa necessidade de uma outra forma. Então, a partir do momento que você tem consciência, e eu falo muito isso da gente sair do piloto automático, porque a gente vive no piloto automático, pela questão da velocidade que as coisas acontecem, do volume de coisas que a gente tem. Eu brinco, tem dia que eu saio de uma reunião, entro na outra, e é importante sair, ligar a consciência e entender o que para onde eu quero ir, quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas, que recursos eu tenho para chegar lá, né? Quais são os meus valores, o que me embasa para que eu chegue lá. Então, acho que isso é primordial no olhar do todo, aí fazendo uma conexão do que a Jane trouxe, do que o professor trouxe. Eu acho que quando você tem essa consciência, sai do piloto automático, trabalha esses comportamentos, entende o que é meus pontos fortes, meus pontos limitantes, eu consigo sim fazer esse paralelo e falar, tá, nesse ponto eu preciso de ajuda, nesse outro eu consigo trafegar sozinho. Então, não, meu barco tá furado aqui, eu preciso consertar, ou não, eu preciso construir mais um andar no meu barco. Então, entender quais são essas limitações, quais são as suas potencialidades, facilita muito a trajetória para você conseguir aí superar esse momento que a gente está de crise. Acho que é isso, deu quase os 15, né? Isso, tem mais um minutinho, mas se você já fechou, tudo bem. Não, fechei. Então tá joia. Muito obrigada, Daniele, pelas suas considerações. Bom, agora a gente vai abrir então para os nossos 3 participantes para agora um bate-papo, para as perguntas dos participantes, né? Então, um primeiro questionamento que a gente quer fazer para vocês é o seguinte: antes da pandemia da Covid-19, alguns empreendedores ainda não haviam se dado conta da importância dos serviços digitais e agora eles foram obrigados a se adaptar a eles. Os negócios digitais estarão fortalecidos após a pandemia? Este é um caminho sem volta? Como? Eu acho que a pandemia, o lado bom dela, na verdade, para mim, o lado bom da pandemia teve 2 coisas bem particulares. Uma, eu estou com um filho de 1 ano e meio. Um filhinho de 1 ano e meio. Aqui tem 4 filhos, o último aqui tem 1 ano e meio. E, gente, eu fico com ele 24 horas por dia. Tem coisa melhor que isso? Eu vou sair daqui agora, eu vou ficar com ele. Isso é a parte boa. Se eu estivesse viajando num congresso, numa palestra, eu já não ia conseguir ficar com ele. Essa é uma parte boa. A outra parte é que eu consegui, finalmente, fazer um curso que eu queria há muito tempo, que eu não dava, não encaixava na minha agenda, e por conta da pandemia deu para fazer um curso com o Roberto, né, Chinês Chique, e a trupe dele lá. Então, tem coisas que a pandemia trouxeram, é ruim, péssimo, perdemos um colega essa semana com o Rosano, deu aula comigo na USP, Rosano Elias Randi, com a esposa Regina, que os 2 foram professores na USP, morreu de Covid, tá? Então tem a coisa péssima, não vamos nem falar disso, né? Não é uma gripezinha como alguns querem dizer, não, mas se for ver alguma coisa boa, acelerou tudo que é digital, acelerou. Tem gente que ia mexer com o digital daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, acelerou, começou a fazer um monte de... A minha mãe tem 75 anos, ela já estava em live, ela já fazia, ela ia, ela entrava, ela tem Facebook, ela tem Insta, com 75 anos. Aí eu vejo os caras de 50 e fala que não gosta, não quer, não sabe. Meu, é que nem alguém falar que não quer ter celular. Lembra quando o celular surgiu? Nos primeiros 10 anos, tinha gente que se recusava a ter celular, não queria ter. Eu acho que esse tipo de pessoa hoje é quase que nula. Tem, mas deve ser muito pouco.
a pandemia fez com que nós acelerássemos. Agora, tem que aprender a mexer o mínimo para saber como usar isso, para que usar isso, né? Você quer usar para vender mais? Você quer usar para fazer institucionalização da sua marca? O que você quer fazer com isso? Vai ter que fazer alguns cursos, eu acho, sozinho ou por conta, ou para aprender a mexer com essas tecnologias mais complexas, porque o Facebook e o Insta tem uns negócios meio estranhos. E as pessoas têm que saber mexer nisso. Então, eu acho que se você não tiver na internet... Olha, os hospitais que eu tenho... Minha esposa tem um hospital. Minha esposa. Mais de 20 anos. Eu conheci ela depois. Já tinha. Ela cresceu na crise mais de 70%. Entre março e agosto, ela cresceu 70%. Sabe uma das coisas que ela fez muito? Conversar com o público dela pelo Insta e pelo Facebook. Ela é tímida, introvertida, tímida, mas ela botou o celular na frente dela, fez os clipes, conversou com os clientes dela. Será que foi isso que fez aumentar? Não foi só isso, mas também foi isso. Tem várias coisas, evidentemente, tá? E tem gente que ficou reclamando que isso, que aquilo. Eu digo o seguinte, a crise, como todo mundo fala, né? Crise, qualquer crise. Gente, eu tenho 56 anos. Corpinho de 55. E eu vejo de crise. Eu já nasci numa crise. Eu nasci em 64, no meio da crise, no meio do trem lá dos militares. Lá. Eu vivo crise a minha vida inteira. Toda década tem uma crise grande, uma média e uma pequena. Realmente essa foi uma das piores, acho que foi a pior. Mas sempre teve crise. Vocês são jovens, todo mundo estou vendo aí. Daniele jovem, Jane jovem, Camila... Vocês vão ver mais um monte de crise até os seus 50, 60 anos. Vocês têm alguma dúvida? A crise significa, crise vem de crivo, né? Crivo, crisis, crivo, em grego significa peneira, né? Selecionar. A crise vai selecionar quem é mais ou menos bom para cima, fica. Quem é mais ou menos ruim para baixo, vai embora. Aliás, desculpa, outro dia alguém falou assim para mim, porque a minha clínica caiu agora no mês de julho, agosto, 15%. 15%. Falei, nossa, é a crise? É. Falei, então tá bom. Quanto tempo você tem a clínica? 22 anos. Quer dizer que no ano passado, retrasado, você nunca caiu 15%? E várias vezes. Então, quem disse que foi a crise que fez você cair 15%? Desculpa, não foi. Foi outras condições, que, na minha opinião, é gestão e marketing que você não fazia, e a crise elimina. Quem estava muito com a corda no pescoço... Gente, quando vem a crise, você se mata. Você se afoga. Então, antes de se afogar e se matar, começa a ajustar as coisas aí. Olha aqui, vocês estão diante de pessoas aqui que te ajudam a ajustar as coisas. Agora, ficar parado, achando que só atender, não adianta. E você, longe da internet, você está morto. Na minha cabeça, tá? Desculpa, eu fui muito direto. Jane, você quer trazer considerações também? Tem isso mesmo que o professor falou, tem tudo a ver. As crises, é que eu falei, na verdade, só catalisou, né? A pandemia só veio para catalisar um processo que já está bom. Então, ainda naquele processo de evolução natural da coisa, né? Quem não consegue realmente, já vem com problemas, nessa já teve, sentiu isso de uma forma muito grave. E essa transformação digital, ela é tão importante, foi tão poderosa nesse momento, que realmente quem não sabia mexer com nada teve que aprender, até para fazer conexão com os clientes. Então, é um mundo sem volta mesmo. Se eu quisesse, eu ainda brincava, olha, pessoal, o cliente não sumiu, ele está em isolamento social. Você tem que achar um jeito de falar com ele, fazer conexão, seja pela mídia que ele está fazendo, que está usando, entendeu? Então, esse caminho vai ser importante, né? A gente descobrir qual é os melhores canais para estar falando com esse cliente, para estar resgatando tudo isso. E até durante o período de isolamento, foi muito interessante por isso, porque as pessoas ligavam para saber como é que você estava, né? Se está tudo bem, como é que está. Então, isso é relacionamento, isso vai ser muito forte daqui para frente. Então, o professor que não vai poder falar de CRM, né? Mas é bem isso, é muita relação e é ferramental. Então, tem que absorver essa ferramenta, tem que ver isso como uma maneira de crescimento, né? Dentro do próprio negócio.
Eu também acho que não tem mais volta. E tem dado oportunidade para a gente fazer muito mais coisas, talvez. A exemplo do que o professor falou, quantas vezes a gente queria fazer um curso que não dava, porque era longe de São Paulo, que era não sei quando, era um horário. Hoje você consegue fazer. Quantas vezes nós não conseguimos juntar, reunir pequenos produtores que, por mais difícil que possa parecer, hoje a gente consegue ir lá e fazer uma coisa muito maior com eles, que antes era mais difícil. Então, teve muitas coisas que nos beneficiaram. Agora, é claro que a gente vai ter que virar um pouco de youtuber, blogueiro, tem um monte de coisa que a gente vai ter que aprender a se virar e se comunicar nesse universo. Mas que realmente tem um lado, assim, essa transformação digital foi a nossa grande chance de renovação também, né? De buscar novos conhecimentos que a gente não tinha, buscar novas conexões, novos parceiros. É impressionante como isso foi forte, está sendo muito forte, né? Então, eu acho que não tem mesmo volta e vai ser por aí mesmo. Eu também acho que não tem mais volta, e eu costumo falar que quem não é visto não é lembrado, e hoje em dia ser visto é estar no mundo digital. As pessoas em pandemia, a única forma de ver as pessoas era a vitrine, né? Eu costumo falar hoje, as redes sociais são a nossa vitrine, e eu conheço amigas que falam assim, me indica uma pessoa, aí eu indico. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é buscar a referência lá no Instagram, deixa eu ver o que já fez, quem atende, como que é o consultório, a clínica. Então isso é muito latente, isso vai ser cada vez mais forte. A preocupação aí com a estética, a preocupação em aprender a ser youtuber, editar vídeo, vai estar no skill aí de todos nós, independente da profissão. Então acho que é importante e é uma coisa que eu vejo que é uma tendência que não vai embora. Certo. A gente tem um outro questionamento aqui que diz o seguinte: tenho uma página pessoal nas redes sociais e comecei a divulgar o meu trabalho como médica veterinária. Quais os tipos de divulgação que eu não posso fazer que fere o Código de Ética Profissional? É só ler a resolução do conselho, ponto final. Mas eu vou adiantar para vocês algumas coisas. Aliás, por incrível que pareça, ontem eu estava conversando aqui no Zap com uma pessoa de outro estado, não vou nem citar o estado, tá? Que ela queria fazer uma campanha de marketing, uma campanha com os clientes dela, e eu falei assim, olha, você está com medo de fazer, com medo de ferir as normas do conselho? Manda uma carta lá para o pessoal do conselho, vê o que eles falam. Só que a carta foi meio banho de água fria nela. E desculpa o que eu vou falar agora, eu discordo completamente do que o conselho falou para ela, tá? Não é o nosso de São Paulo, mas é parecido. Já até falei com o Dr. Pulga sobre isso. Não é que eu sou contra conselho, nada disso, é que acho que tem que ser reformulado, as coisas são dinâmicas, as coisas vão mudando. Por exemplo, eu não entendo por que eu não posso fazer de graça uma consulta para o meu cliente, que já é meu cliente. Eu vou ao médico. O meu médico, que é meu há 10 anos, eu vou todo ano lá. Ele não pode fazer uma consulta de graça para mim? Por que não? Lógico que pode. Eu não estou divulgando na mídia, venha que é de graça. Aí você não pode. Porque aí você vai começar a causar problemas. Você está fazendo, vem aqui que a castração aqui é metade do preço. Gente, tem 2 jeitos de ver isso, tá? Tem 2 jeitos de ver isso. Tem o jeito que é hoje, que eu concordo, que tem que dar uma segurada, porque senão o pessoal faz cada bandalheira por aí. Faça consulta e ganhe 3 castrações. Faça uma castração e ganhe uma internação. Pô, isso daí você não está vendendo fruta na feira. E nenhum demérito contra vender fruta na feira, tá? Mas o médico veterinário que estudou um tempão, ele começar a mercantilizar isso, complicou. E às vezes não é nem o problema de mercantilizar, tá? Eu nem ligo tanto para isso. O que eu mais ligo é ele fazer coisas que vão punir os outros veterinários. Imagina, eu tenho um hospital que fatura 5 milhões por mês. Eu sou o maior hospital do estado. Eu faturo um monte. Eu posso fazer o preço que eu quero. Aí eu viro e falo, castração, clínica, cirurgia, a preço de banana. Eu vou ferrar o meu colega que está ali do lado. Bom, se o meu veterinário aqui é pequenininho, cobra R$200, e lá naquele grande hospital, que é um Einstein da veterinária, ele está cobrando 30, eu vou lá. Eu mato o coitado do outro pequeno. Então, tem que ter uma norma. A outra maneira de ver é liberar tudo geral e acabou.
e fez besteira, o conselho vai lá e crau nele. Você fez besteira. Não, mas o preço não foi, o preço não estou falando do preço. Você fez castração a preço de banana, mas matou o cachorro, deu infecção. De cada 10 você operou aí, 7 deu problema. Porque você está fazendo um negócio tão barato que nem é impossível prestar um serviço bom com preço barato. Impossível. Você iria no médico, você que está me vendo agora aí, levar o teu filho, a tua mãe, e o médico fala, ela vai ter que fazer uma cirurgia enorme no abdômen, cirurgia de 6, 7 horas. Quanto custa, doutor? Ah, uns R$ 1.200. Falei, o fio de sutura, né, doutor? Não, a cirurgia inteira. Com anestesia e tudo é. Você deixaria o teu filho ser operado nesse lugar aí? Duvido. Eu duvido que se o médico falar, a cirurgia do teu filho vai custar R$ 1.200, tudo, você sai correndo, não sai? Por quê? Como é que ele vai fazer uma cirurgia boa com 1.200? Não paga nem o fio de sutura, não paga nem o avental cirúrgico, não paga nem a máscara. E desculpa o que eu vou falar agora, mas tem veterinário que faz castração a 30 conto, 40 conto, 100 conto. E aí? Que dinheiro ele tem para fazer curso? Que dinheiro ele tem para pagar curso para a equipe dele? Que dinheiro que ele tem para comprar bons equipamentos para a clínica dele? Ferrou tudo, é um ciclo. Por isso que o conselho tem que ficar em cima quando o cara começa a fazer bandalheira por aí, preço de banana, não pode. Você pode fazer preço assim de produto, coleirinha, tal, do banho e tosa, tá? Mas de clínica, de consulta, você não pode falar de preço. Você não pode, ponto. É o que está escrito na nossa norma. Isso não é lei, tá? Não é lei. Conselho não é lei, viu, gente? Sinto informar para vocês. Você pode mandar um mandado de segurança lá e ferra. E ele pode ganhar, ou não. Aí vai ter advogado de um lado e advogado do outro. Por exemplo, quando foi falado que não podia fazer conchectomia, cortar a orelha, rabo, teve um monte de veterinário que entrou com mandado de segurança e continuou operando. Porque conselho não é lei, gente, é normatização da nossa profissão. Ponto. Se você provar que a normatização é estranha, ok. Por exemplo, eu acho que eu posso sim mandar uma carta para o meu cliente, que já é meu há 10 anos, 50, ele já é meu cliente, falar, se a senhora vier aqui, eu não vou cobrar da senhora a consulta. Eu mandei uma carta única para o meu cliente. Se o conselho falar para mim, eu não acho que eu não vou fazer isso, porque eu não faço as coisas, mas se o conselho falar, você não pode, eu vou botar um advogado e o juiz vai dizer se pode ou não. Eu vou tentar provar que sim, que eu não divulguei, porque no nosso código, gente, está escrito assim, nossa norma, eu esqueci o número da norma, está escrito assim, não pode divulgar preços e etc. Defina o que é divulgar para mim. Vai no dicionário que você vai ver. Divulgar é tornar público. Divulgar é tornar público. Quando eu mando uma carta para um cliente, eu tornei público. Eu mandei para um cliente, não foi público. E o que é público? É o povo, é um monte de gente. Então, desculpa, já tem aí, só aí já acabou tudo, entendeu? Certo. Mas, de novo, gente, se o cara o cara quer roubar cliente por causa de preço, você já está morto, gente. Você já está morto. E pior é, pessoal, eles fazem, em vez de eles cobrarem para cima, um produto bom, um serviço bom, o que ele faz? Ele acaba cobrando para baixo. Só piora a situação. Certo. Doutor, obrigada pelas suas considerações. A gente recebeu um questionamento aqui do Sebrae, né, direcionado aí a Jane. Uma recente pesquisa do Sebrae mostrou que 54% das micro e pequenas empresas do setor de pet shop e serviços veterinários mudaram o modo de funcionamento e se adaptaram ao novo cenário. Ou seja, estão fazendo rodízio de funcionários, 74%, e oferecendo serviços de drive-thru, 15%. Na sua opinião, essas novidades apresentadas aos clientes deverão permanecer pós-pandemia? Jane? É curioso que são duas coisas tão assim, simples muitas vezes, né? E aí vai em conta dessas necessidades, ou seja, o drive-thru foi uma necessidade, porque muita gente que não podia levar os animais, estava em casa, aquela coisa. Então, são tendências que estão vindo aí, né? Não tem como não fazer um delivery mais, não tem como não fazer mais essas conexões. Então, são coisas que vêm já fruto de uma necessidade dos clientes, que aí o olhar é para o cliente mesmo, né? O que o meu cliente precisa?
como é que eu adapto a isso? A gente teve clientes, assim, não só no setor veterinário, mas em vários setores que a gente atua, em que a gente tem pessoas de idade que não tinham condições de estar saindo de casa, como ainda não estão saindo de casa, né? Em função de ser grupo de risco e tudo mais, que precisam levar o animal, precisam fazer alguma coisa e se viam, assim, numa situação bastante delicada. Então, são coisas que vieram, já existiam, não é novidade nenhuma, também eu digo que nem é tão assim, mas que se fortalecem, né? Porque vem trazer o quê? Atender uma necessidade pronta do cliente. Então, quem não tinha esse serviço acabou tendo que fazer. E teve empresas que agora também estão se reformulando para atender, ter grupos de trabalho diferentes, para aqueles que cresceram, ter escalas maiores, então ele vai ter que ver o RH mesmo, vai ter que pensar em como reorganizar isso, né? Para aqueles que tiveram que restringir, tiveram que mandar embora, alguma coisa, também teve que rever. Então, esse movimento ainda tem muito para contar, eu acho, sabe? Mas tem coisas que já estavam aí, de repente você teve que só acelerar um pouco mais e fazer acontecer. Então, né, não seriam assim grandes inovações, mas ajudaram a enxergar que eu preciso sim ter uma postura diante do que está acontecendo e ver dentro, às vezes, coisas bem simples, né? Às vezes, foi o que o próprio professor comentou agora, às vezes tem pessoas que não olham nem do outro lado da rua. Ele quer arrumar a empresa dele, mas ele não vai lá fora, do outro lado do passeio, para ver a pintura, para ver como é que é a visão que ele tem. E às vezes é interessante isso, como é que ele anda dentro daquele pet shop apertado, sem uma mínima de estrutura. Então, são coisas que, de repente, teve muita gente com esse tempo aí de estar um pouco mais restrito, né, para poder rever isso. Isso é empresários no geral, até. E a gente até fala, poxa, você já foi lá fora ver como é que está a pintura, a placa? Aí quando você faz o eles irem, ou você entra no Google Drive, desde no Street, fala, nossa, mas por que aquela placa lá tá... Ah, aquela placa lá é antiga, está toda desbotada. Então, às vezes, assim, é olhar para fora e olhar para dentro. Então, esse momento fez muita gente ver isso, que serviços que antes tinham uma certa resistência, agora eu vou ter que ter. Vai ficar difícil de competir, né? Mas eu acho que é bem por aí, sim. Certo. Daniele, você também acha que esses serviços vão continuar com pós-pandemia? Sim, com certeza. Eu sou super adepta desses serviços e eu seria a primeira a reclamar caso parasse de existir. Eu acho que é uma super tendência, sim. Certo. A gente recebeu aqui uma pergunta, deixa eu só achar ela aqui. É o seguinte, atualmente tenho visto muitas clínicas populares, algumas vinculadas a ONGs. Há uma regularização dessas clínicas populares? Elas são legais? Doutor Gioso? Eu que sei, tem que falar com o pessoal do conselho aí. Eu não sou conselho. Olha, mas é veterinário, doutor. Não, eu acho que, veja bem, se é legal, não sei o quê, eu acho que é. Teoricamente, está tudo dentro dos conformes. Tem RT, tem regularização no conselho, tudo bem, tranquilo. Eu não sou contra, não, tá? Essas clínicas populares, não só. Aliás, hoje mesmo, uma pessoa nada a ver com veterinária, quer dizer, nada a ver. Ela não é veterinária, nem sei o que ela é advogada, ela quer abrir uma clínica popular, não sei nem onde que é que estado que é, acho que não sei se é em São Paulo. E ela me procurou porque ela queria abrir do jeito certo. O que é o jeito certo para mim? Primeiro, falar com o conselho, tudo que tem que fazer e registrar. É um monte de coisa, né, para você abrir uma empresa. Um monte de coisa. Galera, deviam mostrar isso para o aluno na faculdade, porque quando ele vê aquela pilha assim, ó, ele já ou vai fundo, ou ele já desiste logo de cara, porque é de bombeiro a conselho, a prefeitura, é tudo que você nem imagina. Isso é uma coisa. A clínica popular, nós estamos num país popular, num país de terceiro mundo, com muita gente que precisa de preço popular, gente. Eu não entendo por que as pessoas têm medo disso. Se o cara tem... Você tem uma clínica num bom bairro, eu digo, classe social mais alta, vai classe A e B, sei lá. Aí abre alguém com preços mais baratos ou populares. Você fica com medo por quê? Porque você é medroso, você não entende nada de marketing. Porque o público teu deveria ser aquele que você quis ter, é o público-alvo, segmentação de mercado, público-alvo. Eu quero ter esse público.
Se o clínica lá é pop, é outro tipo de público, nem bom nem melhor, é o público dele. Por exemplo, você queria ser dono das Casas Bahia? Então, Casas Bahia vale não sei quantos bilhões. E o público-alvo deles é a classe C e D de dado. E não é porque a Casa Bahia abriu no shopping que aquela empresa na frente, lá, a Zara, sei lá, vai ficar preocupada. Ou alguma outra. Por quê? Porque são públicos diferentes. O cara que entra numa loja é um, o cara que entra. O veterinário não consegue entender isso às vezes. Ele acha que é tudo a mesma coisa. Gente, não é. Aliás, é uma das coisas que o Sebrae fala muito, né? Antes de abrir qualquer negócio, quem você quer atender exatamente? É o avatar, o personagem. É homem, é mulher, é que bairro, é que classe social. O que você quer oferecer, o que você gosta. Eu tenho gente que trabalha com que eu dou treinamento, etc., que não gosta de atender gente rica. Não gosta. É o jeito dele, não gosta. Eu tenho gente que é o contrário. Só gosta de atender gente rica. Então não pode abrir num bairro mais popular. Mas aí ele abre. Depois fica reclamando que o cara reclama de algumas coisas que ele não queria. Então, clínica pop, nós estamos num Brasil pop. Tem mais aqui ter clínica pop. Tudo dentro da legislação, gente. O conselho está aí para isso, né? É só ver lá o que precisa. Tem no site, né, Camila? Acho que tem tudo lá, inclusive. O que precisa, tudo mastigadinho. Sim, tem todas as informações no nosso aí site. que eu vi aí, viu, escrita? Você viu, né? Sim, a gente tem uma pergunta aqui agora, que é a seguinte: é possível cobrar desempenho dos meus colaboradores de uma forma mais empática e humana? Como fazer isso sem deixá-los desanimados? Gente, até trouxe já umas pinceladas disso nos meus 15 minutos. Eu acho que o primeiro ponto é trabalhar com a confiança e a transparência e metas claras. Então, a partir do momento que você tem um contrato aí de para onde estamos indo, que o professor trouxe também um pouquinho no discurso dele, ou para onde estamos caminhando, qual que é o nosso objetivo, e deixar claro para ele, o que eu espero de você. Então, eu espero isso, 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 e sinalizando para ele, você está no caminho certo, você não está no caminho certo, está acertando, não está acertando. Sabe o acordado que é combinado não sai caro? É exatamente isso. Eu acho que isso é a humanização do processo de gestão, de que, olha, estamos combinados, esse é o acordo de trabalho. O que eu espero de você quando eu falo que eu quero um atendimento X, atendimento bom? O que é um atendimento bom dentro da minha clínica? Né? Que tipo de público que a gente vai atender e como que esse público gosta de ser atendido? Então, quando a gente explana isso com o nosso colaborador, isso fica muito mais humano, fica muito mais claro, muito mais transparente, diferente do quando você cobra alguém, que a pessoa não sabe, mas eu não sei nem para onde eu tenho que ir, como você está me cobrando se eu não sei para onde eu tenho que ir? Então, acho que humanização é isso, trazer clareza para o profissional, para ele entender quais que são os objetivos, quais são as metas dele, o que é esperado dele no momento que a gente contrata ou no momento que a gente recontrata, que eu sempre brinco, não é só a contratação do primeiro dia. A todo momento você tem que estar recontratando o colaborador para que ele fique motivado, para que ele fique engajado, e é isso. O colaborador sente necessidade de saber, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou no caminho certo? E ir sinalizando isso é uma forma de humanizar, uma forma de mostrar para ele o valor que ele tem para a empresa. Então, acho que é isso, sim, cara. Esse olhar, essa humanização de deixar claro e de trazer a parte da confiança, do quanto que, a partir do momento que você contrata uma pessoa, você está depositando confiança na mão dela. E o que é essa confiança, né? O que eu espero que a pessoa entregue. Eu acho que é isso, humanizar é isso. Com certeza. Né? Isso aí entra nos pilares que a gente está falando, que é a gestão de pessoas. Ou seja, a empresa são as pessoas. Então, não adianta eu querer cobrar um desempenho, querer cobrar uma situação que eu não deixei claro, que eu não preparei, que eu não conduzi. E as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade para isso, né? A gente percebe, o pessoal fala, poxa, eu não quero mexer com essas questões do banho e tosa, eu não quero mexer com as questões do atendimento. Às vezes, assim, delega, né, para outros, mas, e na verdade não é, a gente tem que exercer também essa questão da liderança, ou seja, se eu sou o dono do meu negócio, eu tenho que estar entendendo todo esse contexto, e claro, é equipe, é um trabalho de grupo, muitas vezes eu tomo decisões muito sozinhas, né, e não enxergo as necessidades, e isso é um ponto que foi muito curioso que aconteceu na pandemia, quando as pessoas, quando viram a casa pegar fogo, digamos assim, quando em março
foi o momento mais crítico, que eles não sabiam como fazer, se demitia, o que fazia, como é que seria. Quando eles trazem as equipes para pensar junto, eles percebem que muitas vezes surgem ideias que assim inimagináveis. Isso em todos os aspectos. Então, às vezes eles estão acostumados só àquela questão do controle e comando, né? Bem da época da Revolução Industrial. Só que agora não, a gente percebe que tem que estar um pouco mais aberto, mais open mesmo, para enxergar que muitas vezes grandes colaboradores trazem sugestões importantes que fazem a diferença, né? Então, abrir esse olhar para enxergar de ponta a ponta dentro da empresa, entender necessidades, valorizar capacidades. Então, eu acho que é um trabalho juntos, né? Não existe, ninguém está ali só para... Eu acho que é importante ter essa questão dessa colaboração, bem essa visão colaborativa. Como é que eu contribuo com o negócio do meu empreendedor, do meu empregador, e vice-versa, como é que também ajuda o meu empregado, né? É como se, de repente, a gente conseguisse enxergar que precisamos ver juntos uma série de situações. Então, gestão de pessoas é calcanhar de Aquiles, tem que ser trabalhado bem, tem que ser analisado, sim. E, claro, sem isso, a coisa não vai virar. Não adianta ter uma clínica só euzinha, né? Eu equipe, né? Eu só resolvo tudo. Não. Acho que a pandemia trouxe aí a possibilidade de ouvir mais, muitas vezes, o que o colaborador pode estar ajudando mesmo, né? É importantíssimo, né? Eu acho. É um pilar que não dá para ficar fora. Posso falar um negocinho rápido? Sim. Vocês falaram umas coisas aí que eu concordo 200%. Eu sofro nos meus treinamentos. Então, por exemplo, agora nós estamos treinando 700 pessoas ao mesmo tempo, tudo online. E, por exemplo, num dos treinamentos, eu tenho 500 e sei lá quanto, 30, sei lá. E lá tem toda a equipe de várias, tem mais de 100 empresas, cada uma tem 3, 4, 5. Algumas têm 1, outras têm 10, então eu tenho 500 e pouco. E lá tem veterinários sendo treinados por mim, do lado do enfermeiro, do lado do faxineiro, do lado da recepcionista. Adivinha o que acontece? Existe uma porcentagem de veterinários que acham um absurdo eu estar dando treinamento, o mesmo que eu dou para ele, veterinário, para o faxineiro. Presta atenção, é o cara que trabalha com ele na empresa dele. Ele não é todo mundo, tá? É uma porcentagem aí que eu te diria que é uns 10 a 15% que pelo menos se expõe. Ele não quer, ele acha que tem que ter um treinamento só para os veterinários. Não pode juntar. E isso vai contra, eu entendo isso, não é que eu discordo ou concordo, mas não é o meu estilo. Eu prego a humanização que vocês falaram aí, e eu sou duro com funcionário, tá? Eu sou duro, não sou mal educado, eu sou duro, não mal educado. Eu prego que não tem funcionário mais ou menos importante. São todos importantes igualmente. Por que diabos um faxineiro é menos importante do que você só porque você fez mestrado na USP? Então vai lá, faz a cirurgia sem alguém limpar a sala, faz a tua intervenção sem ligar, sem limpar. Vê que você... Ah, mas eu consigo fazer, então faz. O seu tempo tem que ser usado para uma outra coisa. O tempo do faxineiro é para aquela. Ninguém é mais importante. Nós temos responsabilidades diferentes. Mas o que eu enfrento no dia a dia é que tem uma parcela dos veterinários que se acham mais importantes do que o resto. Olham meio de cima para baixo para quem não é veterinário. Esse não vai ter muita vez comigo, não. Eu vou conversar, Vamos tentar, porque às vezes é coisa besta, uma conversa você consegue. Às vezes não, ele se acha mesmo. Aí vai ser a decisão do dono da empresa. Você quer manter esse cara aí? Ele é um excelente cirurgião, mas para mim ele é só excelente cirurgião. O resto não. Ele não é primeira classe. Porque para mim, primeira classe, você tem que ser bom na técnica, mas você tem que ser participativo, você tem que ser leal, você tem que ser comprometido, responsável, tudo isso junto. Não, ele é só bom na técnica. Ele fez mestrado na USP. E é um grosso, é uma vaca. Vou querer ter essa pessoa para mim? Mas nem ferrando. Eu sou assim. Agora, não pense que eu sou bonzinho com funcionário, né? Ai, errou. Não, errou, vamos conversar e não pode ter de novo esse erro. Tem erros que matam. Então, a gente tem que levar as duas coisas em consideração, né? Certo. Ó, a gente acabou de receber mais uma coisinha. Claro, pode falar. A gente trabalha muito uma questão de que a gente contrata as pessoas
pela técnica, que é o que o professor está falando, e a gente demite pelo comportamental. E é exatamente isso que o professor está falando. Então, a gente tem que cuidar da parte comportamental tanto quanto a gente cuida da parte técnica, porque senão eu vou ser o melhor enfermeiro ou o melhor veterinário e eu não vou conseguir alavancar na minha carreira por conta do meu comportamental. Então, a gente precisa olhar para isso, que são aí os famosos soft skills, que está todo mundo falando agora, né? Hard skill, a parte técnica, soft skills, a parte comportamental. Então, a gente precisa olhar para isso cada vez mais, e a gente peca muito, a gente não olha para isso. Então, acho que queria fazer só essa provocação, que eu acho que é muito importante. Sim, muito relevante sua colocação, Daniela. A gente recebeu mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: quais os motivos pelos quais a medicina veterinária no Brasil não atingiu o patamar de reconhecimento da sociedade semelhante a outros países de mesmo nível socioeconômico? Dr. Gioso, quer começar? Posso, mas o Foz é o Foz que eu conheço, né, Roberto? Foz, acho que é, de cavalo. O Foz, era pelo menos, né? A sua resposta é estranha, a sua pergunta, sabe por quê? Me fala que país na sua cabeça tem o mesmo nível socioeconômico nosso, socioeconômico, tá? É os dois juntos, né? Econômico é diferente de socioeconômico. Que lá o reconhecimento é lá em cima. Escreve aí para mim, porque eu acho estranho. Se você falasse assim para mim, qual o motivo que leva, né, para país de primeiro mundo? É porque nós não somos primeiro mundo, só por conta disso. Porque nós somos um país de desigualdades. O nosso país é de desigualdade. O nosso país tem gente que ganha 1 bilhão e tem gente que ganha 500 reais. Então, o país é pobre, entre aspas. Esse pobre, cuidado com esse pobre, tá? Então, eu não acho que a Argentina e Peru têm esse reconhecimento. Aliás, eu dou palestra lá há 20 anos, eles falam para mim a mesma coisa, não tem esse reconhecimento. Talvez em algumas áreas, talvez um pouco mais em Buenos Aires, Foz, talvez, não sei quem escreveu aí, talvez um pouco Lima, acabou, fora disso. Gente, eu vou para o Peru e para a Argentina o tempo inteiro. Eles falam o contrário da gente, tá? Vocês são reconhecidos pelo público, é o que eu escuto lá. Tá? Vocês são uma potência. Eu não acho que é tudo isso, não. Agora, se você falar assim, por que nós não somos ainda reconhecidos? A primeira coisa é porque nós somos um país terceiro mundo, que tem muita grana, mas ela é muito pouco espalhada, ela é muito pouco distribuída. Faz parte, é um processo, não adianta ficar querendo inventar, né, inventar a roda. Eu acho que é isso, tá? Tem várias outras coisas, tá? Estou falando de uma maneira mais ampla, tá? Eu poderia falar um montão sobre isso aqui, tá? Certo. As meninas querem falar alguma coisa? Posso seguir? Certo. A gente tem um questionamento aqui que é o seguinte: a falta de planejamento financeiro trouxe problemas para muitos empreendedores nesta fase. Como reequilibrar o caixa da empresa e se preparar para o futuro, sem precisar demitir funcionários? Jane, quer começar? Nossa administradora. Essa é a pergunta de $1 milhão aí, né? Na verdade, ninguém estava preparado, nem tinha caixa, às vezes sobrando para... Claro, uns têm mais reservas, outros nem tanto, né? Mas tem um bom controle financeiro. Aí eu já entro num outro pilar que a gente está falando aqui, que é a gestão financeira, né? Em qualquer momento, em qualquer situação de pandemia, mais do que nunca, a gente teve que rever muita coisa, né? Mas percebe que esse tipo de informação também as escolas poderiam estar trazendo, porque qual é a dificuldade do pessoal? Às vezes não sabe fazer um fluxo de caixa, não sabe fazer um preço de produto, ele não consegue ainda, porque a gente veio com conhecimento muito técnico, né, da nossa área, mas sem esse pilar que é também a gestão de finanças. E é o que mantém o nosso bolso, né? É o que mantém o negócio tem que ter a sua lucratividade. Então, sem dúvida, e muitos dos empresários que a gente atende lá no Sebrae, agora mais do que nunca, foi a questão financeira, a busca de crédito. Eu nem digo tanto o setor pet, né? Porque eu acho que ele conseguiu se desvencilhar aí, a gente ainda teve um fôlego interessante.
mas a busca por crédito, e aí as pessoas percebem, quando elas fazem as contas, quando elas conseguem ter um certo controle financeiro, que tem muita coisa que poderia ser já vista lá atrás, né? Então é muito comum quando o empresário coloca isso dentro de um DRE, dentro de uma situação que ele consegue vislumbrar, de um balanço, fala, poxa, eu tinha despesa, até a gente financeiramente em casa, fala, tem algumas coisas que são gorduras mesmo, eu tenho que tirar para poder, né, seguir em frente. Então, conhecer a gestão financeira, ter um bom controle de caixa, nunca foi tão importante o nosso capital de giro para poder, né, circular nesse momento. Então, são conhecimentos, são práticas que qualquer empresário de qualquer setor, diria assim, ele tem que saber, pelo menos lidar um pouco mais com isso. Porque muitas vezes ele delega isso para um contador, para outras pessoas, e depois ele mesmo não sabe enxergar onde estão as coisas e por que tem aqueles determinados, aqueles momentos de crise. Então, claro, quem estava mais preparado, mais capitalizado, conseguiu, sim, driblar tudo isso, tem conseguido. Quem não estava, de repente, teve que aprender um pouco mais sobre isso, né? Teve que aprender um pouco mais a fazer esses controles financeiros, a buscar esse conhecimento, a rever coisas. Às vezes a pessoa não mistura o dinheiro dele, do negócio dele com o negócio, ele não consegue separar que a pessoa física é um e a pessoa jurídica é outro, e isso realmente torna as coisas mais complicadas, né? Então, esse é um outro pilar, que é a gestão de pessoas, fundamental, gestão financeira, senão a gente não tem oxigênio para poder, né, fazer tudo isso. É isso. Certo. Daniele, Gilson, quer fazer alguma consideração? Eu acho que a Jane já falou muito bem. É isso aí. Certo. Bom, então a gente tem aqui mais uma pergunta, talvez a nossa última pergunta da noite, que é a seguinte. Será que existe alguma faculdade de medicina veterinária que garanta a educação integral de modo que sejam desenvolvidas a inteligência emocional e a sensibilização do ser humano em relação ao seu próximo, equipe de trabalho, além do cuidado com o animal? Existe lá em Nárnia, manja? Nárnia. Lá em Nárnia tem umas 3. Aqui no Brasil eu não acho que tem, não. Se tem, me fala que eu vou atrás para saber. Lógico que tem professores que tentam implementar mais, né, isso, tal, mas um ou outro, é uma coisa meio assim, né, um Robin Hood, tal. De maneira geral, na minha cabeça, tá, gente? Se tiver, pelo amor de Deus, me fala qual aí, porque eu sou da USP há 36 anos. Lá tem professores que fazem isso, mas é um ou outro. E não é uma coisa assim institucionalizada dentro da universidade. E é muito bom, sim, se fosse isso acontecesse, seria bom, né? O Camila, tem um monte de pergunta por aí, vocês vão fazer ou estão segurando? Vocês que sabem, tá? Perguntaram aí de conquistar cliente, de telemedicina, um monte de coisa aí. Se quiser, eu respondo, não tem problema não, vocês sabem. Ô, Jane, Daniela, vocês conhecem clínica que faz isso aí? Acho que não, né? Não. Eu queria conhecer, inclusive. E nem em outros segmentos, tá? Não conheço. Nem em outros segmentos. Não é algo que se coloca na grade das universidades e eu acho que seria fundamental ter empreendedorismo, inteligência emocional, liderança e autoconhecimento. São temas que eu acho fundamental para qualquer profissional. Embora faculdades de psicologia, grandes faculdades de psicologia são contra a inteligência emocional, tá? São sim. contra. Eu não vou citar nomes, mas, por exemplo, a USP é meio contra, tá? O livro do Daniel Goleman, eu fiz um curso, inclusive, os psicólogos não gostam muito do livro dele. Eles têm vários senões, tem coisa boa, lógico, até eles concordam, mas tem muita coisa que são contra. Gente, como tudo na vida, né? Tem o cara que acredita em homeopatia, tem o cara que acredita em alopatia e vamos embora, né? Certo. Bom, pessoal, então nosso tempo aqui já chegou ao final. Quero agradecer mais uma vez a participação aí dos nossos 3 palestrantes em nome do Conselho, né? Agradeço aí a doutora Jane Malaguti, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. A gente poderia ter muita coisa para poder trabalhar, falar ainda, né? Porque o tempo é curto também. Mas a gente está à disposição, tá? De repente, alguma coisa que a gente pode, como Sebrae, também estar ajudando.
fique à vontade. A gente tem um trabalho muito forte ali hoje com os veterinários, a gente dá muita força para trazer esses pilares mesmo, da gestão financeira, da gestão de pessoas. Então, a ideia é essa, é trazer informação, capacitação. E é isso que a gente quer buscar, né? Tornar as coisas um pouco mais fáceis, né? Porque não é fácil. São muitos anos na escola e depois você é jogado para poder ter que empreender e ter que se virar nos 30 para poder fazer milagre, né? E num mercado que muito favorável até, mas muito competitivo também. Então, eu fico à disposição de vocês. Desejo que a gente passe por isso o mais breve possível, que a gente consiga ter logo um cenário mais fácil de se trabalhar, inclusive, né, de interagir, que eu acho que a gente sente falta dessa interação muito próxima. E é isso, e desejar que realmente haja uma visão de muita colaboração, né? A gente está num momento de muita colaboração e solidariedade. Eu acho que esse é o tom, é uma coisa que eu vejo, assim, que está despontando e a gente está alerta, atento a isso. É um momento de muita parceria, de jogar junto. Então, não adianta um setor querer só jogar separado. Não, é momento de tentar, sim, se juntar, trazer competências juntos e buscar de uma forma colaborativa fazer frente ao que tem por aí. A gente também não sabe, né? Não tem varinha mágica, mas a gente não pode prever o futuro, mas a gente pode criar, né? Então, a gente pode começar a criar um futuro que a gente deseja. Então, é muito nesse sentido. Agradeço aí a Daniele, professor Gioso, Camila, o conselho, e a todo mundo, né, que esteve conosco aqui pacientemente nos ouvindo. E muito obrigada, que sejam muito seguros e que dê tudo certo. É isso que a gente quer, para cima e para frente, porque as coisas, os desafios existem, mas a gente acaba criando essa musculatura para poder fazer frente a isso. É isso. Com certeza. Obrigada, Jeane. Doutor, professor Antônio Gioso, também muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco. Camila, obrigado pela condução, obrigado pelo conselho. A Camila não, a Jane trabalha no Sebrae, né? Eu acho que as pessoas usam muito pouco o Sebrae. O Sebrae é uma grande instituição, é uma daquelas instituições, embora tenha ingerências políticas, que eu não gosto, mas é uma grande instituição e as pessoas usam pouco, porque, principalmente o cara que está começando, aquele pequeno, o médio também, né? E gente está lá para ser usado com um monte de coisa de graça, um monte de coisa no site, fazer plano de negócio. Eu ensino a fazer plano de negócio, mas tem gente que eu falo, você não precisa de mim, vai no Sebrae, faz o seu plano lá pelo site primeiro, você vai começar a entender o básico, se você precisar de mim, você conversa comigo, porque às vezes eu sou caro para ele. E o Sebrae dá cada coisa simples e fácil, e coisa, às vezes coisa complexa também, que tem que ter. O Sebrae inicia muita gente no empreendedorismo. E a pessoa não sabe, não usa. Às vezes tem preconceito, não sei, ou não conhece. Eu acho que a maioria nem conhece, infelizmente, tá? E você falou aí, de colaboração, etc. E é isso mesmo. Aliás, por falar em colaboração, eu preciso de colaboradores, viu? Quem sabe vocês trabalham comigo? Conta com a gente aí, estamos à disposição. Eu faço por aí. E, gente, as pessoas falaram que eu mandava, alguém fez, é que a Camila não estava vendo, parece. Tinha pergunta que estava vindo só para mim. Sim, estava chegando só para o senhor, não chegou aqui para nós. Por isso que você não estava vendo. Eu não sei, o Victor perguntou, eu não estava sabendo. Eu pensei, bom, acho que eles não vão poder perguntar. Gente, eu pus o meu celular aí, né? Se alguém quiser o meu celular, eu escrevi aí, não sei se vocês viram. Pode mandar uma mensagem para mim que eu te respondo depois no meu celular. Não se preocupa com isso, não. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigadão. Fica com Deus. Obrigada, doutor. Desculpa. O que o professor Gioso falou é verdade. O Sebrae tem muita coisa gratuita, tem muita informação, desde modelar um negócio até fazer toda a gestão desse negócio, né? Então, para quem vai montar um negócio e vai precisar de orientação, não deixa de ligar, são 33 escritórios no estado. Quer dizer, tem escritório para todo lado, tem um time de consultor para ajudá-los, então fique à vontade. Fora os programas que estão sendo voltados agora para o setor PET, em outubro saem mais coisas aí. Então, é bem isso, é trazer, deixar disponível para vocês mesmo, precisarem estar em contato conosco também, a gente está à disposição. O que a gente quer é isso, que vocês aproveitem essas informações, aproveitem essas oportunidades, porque é bem aquela situação, a gente sai muito despreparado e precisando ter que empreender, né? Então, fica aí, eu agradeço e pode contar conosco, professor Gioso, a gente está aí para colaborar, sim, viu?
Obrigada. Daniele Lima, também quero agradecer imensamente sua participação, suas colocações muito pertinentes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Camila, Dr. Gioso, Jane, muito obrigada. Foi um prazer fazer parte desse encontro. E o último recado que eu queria deixar é, por mais que não tenha na faculdade informações sobre pilares importantes para vocês, busquem, tem muita informação na internet, muitas pessoas boas falando sobre isso, né? Sejam protagonista da carreira de vocês, dentro, fora de uma clínica, sejam protagonistas, vai atrás do Sebrae, vai atrás do professor Gioso, vai atrás, aí tem muita informação na internet, né? Seja ativo, vai e faz. Eu acho que queria fechar com esse recado, que eu acho que é muito importante. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez aí pela disposição de vocês em estar hoje aqui conosco. E agradecemos também a todos os participantes que estiveram com a gente durante toda essa noite.